pelo seu amor e misericórdia para com todos nós, ó Pai. A pedir neste momento que as portas dos céus, a porta da palavra seja aberta, ó Deus, e dispensando tamanha graça esteja sobre nós, ao usar o Teu Filho como este canal nas nossas vidas, ó Pai. Aqui tem o Senhor a tratar, sabendo que a nossa inteira necessidade se prende a este momento, Senhor Deus, em que pela fé nós recebemos de bom grado aquilo que o Senhor nos fará conhecer através do seu grande e infinito amor. Pai, usa o Teu Filho, Pai, fala conosco. É o que nós neste momento oramos, te pedimos e desde já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ainda de pé, receber nosso amor. Só os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 1 até o versículo de número 11. Irmãos, encontraram? Amém. Diz assim a epígrafe do texto: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Versículo de número 1. E disse Davi: ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que eu use dele com beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse-lhe Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, eu tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra, e se inclinou, e disse Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuos comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu olhares para um cão morto como eu sou? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul, de toda a sua casa, tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho de teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuos comerá pão na minha mesa. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Podemos aceitar, por gentileza. Há uma grande responsabilidade de podermos estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Queridos, nosso Deus, Ele é tremendo. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Ele faz coisas que nós não imaginamos. Ele faz coisas que nós às vezes não percebemos, mas Ele faz porque Ele é Deus. Quando o pastor Enéas falou comigo na sexta-feira, eu estava ali meditando, e hoje também meditando ali mais um pouco. Deus colocou o tema no meu coração. O tema é superando os traumas para viver o tempo de Deus. Repita comigo: superando os traumas para viver o tempo de Deus. Viver o tempo de Deus é difícil para nós, porque nós vivemos em outro tempo, nós pensamos de outro jeito, nós não temos os atributos que Deus possui. Pois bem, só Deus possui a onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele sabe o nosso assentar e o nosso levantar. Nós não conhecemos o palmo além dos nossos olhos, nós não sabemos. Não sabemos o que irá nos acontecer ao sairmos do culto, não sabemos. Mas de uma coisa nós sabemos: que o nosso Deus, Ele ainda continua sendo Deus, e que o nosso Deus ainda é poderoso, e sondando os nossos corações, Ele sabe como nós entramos e como nós estamos. E nessa noite Ele está dizendo: ei, eu vou curar o
significado de ferida. E também é uma interferência forte o suficiente para mudar o rumo de uma história. É um trauma. O trauma é isso, é uma ferida que causa nas nossas vidas que às vezes pessoas não percebem. Pessoas não percebem que você está magoado. Pessoas não percebem o quanto o seu coração está dolorido, o quanto está sendo difícil para você estar na casa de Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem como você entra, como você sai, como você está na sua casa. As pessoas não imaginam, as pessoas não têm sequer ideia do que você passa. As pessoas não sabem o seu cotidiano e as suas provações, não sabem quantas vezes você sofre calado, e até mesmo o seu melhor amigo é o travesseiro que você chora todas as noites. E Deus te trouxe aqui hoje, já usou os seus cérebros para falar conosco, mas mais aprofundado ainda, Ele quer continuar falando com você, dizendo: ei, não arrede o pé, não volte atrás, porque hoje Ele tem um milagre para você. Hoje Ele quer mudar a sua história, Ele quer trazer algo diferente para a sua vida hoje. Ele quer mostrar para você que vale a pena viver cada segundo, cada minuto na presença de Deus. Aleluia. É difícil, eu sei que é difícil. Quando nós entramos na palavra de Deus e nós lemos essa história, muitas pessoas já pregaram, já ministraram. Eu nunca ministrei esse texto. Confesso que eu iria ministrar outro texto. Hoje mesmo eu mudei essa palavra, porque Deus tocou fortemente no meu coração. Nunca havia ministrado, mas tudo tem a sua primeira vez. Querido, Mefibosete, ele veio de uma linhagem real. Ele praticamente era herdeiro do trono de seu pai, Jonathan. Jonathan era filho de Saul, o primeiro rei de Israel. Querido, a palavra de Deus diz que havia guerra em Israel contra os filisteus, e Saul era o rei daquela época. Davi ainda não tinha sido ungido como rei, mas já estava se preparando pelo mandado de Deus. Querido, a palavra de Deus diz que Saul fez tantas coisas, Saul realizou tantas coisas, mas com o decorrer da sua história, Saul começa a pecar. Saul começa a fazer coisas que desagradam a Deus, e Deus rejeita Saul, rejeita toda a sua linhagem. E nós vemos, querido, Jonathan ali é o melhor amigo de Davi, e Jonathan já tem ideia de que Davi seria o sucessor deles. Davi iria subir ao trono, não era da linhagem, mas Deus havia escolhido Davi. Jonathan, ele tem um filho por nome Mefibosete. Querido, logo quando esse menino nasce, lhe dão dois nomes antes de dar o último nome, que é Mefibosete. O primeiro nome que lhe dão é Merid-Baal, que significa Senhor contende. Logo em seguida mudaram esse nome, mudaram o nome do menino, disseram: esse nome deve ser muito feio, o Senhor contende, porque todo nome do judeu tem o seu significado. Mudam o segundo nome do menino para Isbosete, que significa homem de vergonha. Como você vai colocar um nome de uma criança com um significado desse? Pois bem, os seus pais lhe deram esse nome, e logo em seguida mudaram o seu nome para o terceiro e último nome, que é Mefibosete. Logo depois estarei dizendo o significado desse nome. Querido, passam-se os dias, esse menino vai crescendo, e ele cresce em meio à guerra. Ele sabe o que é guerra, com os seus 4 para 5 anos de idade. Ele já tem um pouco da ideia do que é uma guerra. Ele vê os seus pais indo para a guerra, ele vê a sua família empunhando a espada na mão. E quem sabe, querido, como toda criança, ele pega uma espadinha de madeira e fica brincando, olhando, querendo imitar os seus pais, querendo imitar os seus irmãos. Essa criança, querido, não sabia o que iria acontecer com ele. Era apenas uma criança inocente, uma criança que olhava tudo, queria copiar tudo e todos. Quem sabe se você perguntasse para ele e dissesse: oh, você quer ser quem? Eu quero ser meu pai, eu quero guerrear, eu quero ser como desses valentes, eu quero ser guerreiro, eu quero empunhar uma espada na mão, eu quero derrotar os filisteus, eu quero ser um servo de Deus. Com 5 anos de idade, uma criança determinada a passar algo na vida dela pode mudar a história dela. Por exemplo, eu estava conversando com meu pai certa feita, e ele disse que quando ele tinha 5 anos de idade, ele estava na casa dele. Estava ele, a mãe dele, se não me falha a memória, disse que a irmã dele também estava. Ele falou com 5 anos de idade. Ele disse que veio um carro de polícia, parou e bateu ali na porta. Quando a mãe dele abre, ele sentiu nele que havia algo estranho, havia algo diferente. Ele disse que com 5 anos de idade ele abaixou a cabeça e viu o policial conversando com a mãe dele. Quando de repente, quando a mãe dele vai conversar com ele, ele levanta a cabecinha dele e diz assim: eu já sei, o meu papai morreu, né?
Ele disse que aquilo trouxe um trauma para a vida dele, que ele teve que carregar, porque a mãe dele não cuidou dele como uma mãe deveria cuidar. Praticamente a mãe dele se mudou para Pernambuco e deixou aquele menino sozinho. Eu, analisando um pouco da história do meu pai, tem um pouco a ver com essa história. Ele diz que todos os dias na reunião de pais, a maior dor do coração dele, quando ele completara 7 anos, era que todas as crianças tinham um pai, e ele esperava o pai dele, esperava a mãe dele, mas eles não estavam lá. Queridos, há situações que trazem traumas para nossas vidas. E não adianta você jejuar, não adianta você orar, enquanto, querido, você não se dispõe a entregar seu coração e dizer: Deus, me cura desse trauma, Senhor. Deus hoje quer ressuscitar o seu sonho e dizer: ei, não dorme, não acabou, ainda não acabou, Deus vai mudar a sua história. Já foi, já. Meu Deus do céu. Querida, a palavra de Deus nos diz que esse menino, ainda com 5 anos de idade, teve guerra em Israel, mataram todos os seus pais, mataram Jonathan, mataram seu avô, mataram seus irmãos, mataram praticamente toda a linhagem real dele. Querida, essa criança, não sei como ele estava aquele dia, mas de repente quando ele olha, ele só vê a criada o pegando no colo. E a Bíblia diz que ao correr, ao tentar escapar da guerra, essa mulher ela cai e tropeça, e o menino quebra suas pernas. O que ele fez para merecer isso? O que ele fez para passar por isso? Às vezes não é assim em nossas vidas. Nós olhamos para os céus e dizemos: Deus, por que eu estou passando isso? Por que está me acontecendo isso? E você não entende. Você tenta indagar a Deus, você tenta entender os planos de Deus, e Deus às vezes fica em silêncio, não demonstra nada. Você vem para o culto e diz: Deus, o Senhor me esqueceu, Senhor. Deus, o Senhor não olha para mim, Deus, olha o que eu estou passando. Olha a minha vida, Senhor, Deus, olha como que eu estou. Querido, Deus não te abandonou. Deus não deixou você. Só existe um tempo para Deus trabalhar. Deixa Ele trabalhar. Eu sei que está difícil, eu sei que pode ser difícil para você. Você olha para cima, parece que o céu se fechou, querido, mas existe um Deus que ainda está olhando para você. Existe um Deus que não se esqueceu de você. Passa-se os anos, esse menino já não consegue mais andar. O levam para uma cidade chamada de Midbar, Lodebar, melhor dizendo. Lodebar significa terra do esquecimento. Era um lugar onde ovelhas não podiam estar. Era um lugar onde pessoas sãs não podiam estar. Ali era um lugar somente dos doentes. Ali não há pastagem, há uma terra seca, há uma sequidão. Esse menino está nesse lugar, com os doentes, com os leprosos, com aqueles que não têm nada, com aqueles que perderam tudo, com aqueles que provavelmente eram incompetentes, não serviam mais para mais nada. O tempo vai se passando, quem sabe em seus sonhos. Ele imagina ele andando, como ele pensava, as lembranças que ele tinha da sua infância, que foi interrompida por uma queda. E quando ele acorda, ele olha para baixo e vê a sua situação totalmente diferente daquilo que ele sonhou a noite toda. Às vezes, queridos, sonhamos sim, mas quando você acorda, você tem que viver a realidade da sua vida. Você tem que olhar para o seu problema e dizer: Senhor, ainda está aqui, Senhor. Você tem que olhar para esse seu trauma e dizer: meu Deus, ainda está aqui, batendo na minha porta, ele não sai, não some. Eu já orei, já jejuei, já pedi para os irmãos orarem, já pedi até para o pastor orar e não acontece nada. Já liguei até para o Valdomiro, seu Tiago, e não acontece nada. Às vezes é difícil, querido, quando Deus fica em